tarde, boa noite para todo mundo, paz, paz. Vamos entrando. Olá, meus queridos, Rodrigo, Ana, Cristina, tudo bom, minha querida? Olá, tudo bem? Vamos entrando aí. Quantos participaram do culto hoje? Que a palavra não é assistir, é participar. Meu irmão Dândalo, tudo bom, meu amigo? Quem assistiu, quem participou do culto hoje aí, pode dar um alô. Coisa boa. Ayrton aí dizendo eu, Tereza. E eu quero, antes de começar aqui, quero já dar um aviso para vocês que domingo que vem vai ser uma ceia de Páscoa, né? Vai ser a ceia da Páscoa, vai ser um tempo precioso. Nós vamos participar junto com as famílias. Eu vou estar gravando vídeos como vai acontecer isso, mas já adiantando, nós vamos fazer algo muito parecido ao que aconteceu lá na saída do povo do Egito. Nós vamos sentar com a nossa família e nós vamos comer do cordeiro, só que nós vamos comer do pão e do sangue do cordeiro, declarando assim esse sangue ao redor da nossa porta, protegendo a nossa família, a nossa casa, protegendo tudo que é nosso. Essa semana vai ser maravilhosa. Nós, como eu disse, hoje é domingo de Ramos, nessa declaração de Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. A gente convidar Jesus a entrar na cidade, como foi em Jerusalém. A gente convida Jesus para entrar na nossa casa, convidando Jesus a entrar no nosso lar, convidando Jesus a entrar em tudo que é nosso. E hoje foi essa declaração, hoje foi esse tempo de Domingos de Ramos, né? Tirando a nossa túnica, pavimentando o caminho do Rei da Glória. Levantai as vossas portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E a gente falou sobre isso hoje. Nós detalhamos sobre isso, falamos sobre como Jesus triunfou na semana mais dura da vida dele. Se você não ouviu a mensagem, entra lá depois no YouTube e a mensagem está lá. É como triunfar num tempo difícil, porque Jesus triunfou na semana mais desafiadora da vida dele. É isso, a morte não vai passar na nossa casa, não vai entrar no nosso lar. Nós queremos declarar isso. Hoje, gente, eu gostaria de falar um pouco sobre menos vulnerável. E eu gostaria que você ouvisse isso com muita calma. Eu vou falar um pouco a respeito do livro de Neemias. E eu tenho visto o coração do povo de Deus muito vulnerável. A Bíblia conta a história que depois de 70 anos em que Israel está no cativeiro babilônico, Deus envia Zorobabel de volta para reconstruir o templo. E Zorobabel reconstrói o templo. Se você quiser saber aonde fica isso na Bíblia, está no livro de Ageu, né? E é reconstruído o templo. E o templo é construído muito menor do que foi antes. É por isso que Ageu diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, porque ele está dizendo que não importa o que é visível, o importante é o conteúdo da entrega, o conteúdo que o templo ia gerar. Mas então, quero que você me ouça com cuidado, que eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu tenho uma palavra do céu para você hoje. Antes de eu estar entrando aqui, eu recebi essa palavra do céu para a sua vida. Antes, então, o templo é reconstruído em Jerusalém. Glória a Deus. A parte espiritual é reconstruída da cidade de Jerusalém. O povo começa a adorar de novo no templo. Só que
os muros da cidade estavam quebrados, as portas da cidade estavam quebradas. E aí entra a história de Neemias. Neemias fica sabendo, ele é um copeiro do rei persa, e ele fica sabendo que os muros e as portas da cidade estavam destruídas. É interessante isso, olha, você pode ter a sua vida espiritual restabelecida e a sua vida emocional vulnerável. Muita gente ama o Senhor, Deus trabalha na vida dele, ele ama a palavra do Senhor, ele ouve a palavra, ele é feliz com o que Deus está fazendo na vida dele, mas são pessoas profundamente vulneráveis. Neemias está diante do rei da Pérsia e ele é copeiro, ele está entregando ali um vinho para o rei, e quando o rei olha para o rosto dele, vê que ele está entristecido. Então o rei pergunta: por que você está triste, Neemias? E ele diz: ó rei, como não estaria eu triste, porque os muros e as portas da cidade de Jerusalém estão destruídas. Olha só, a parte espiritual de Jerusalém está reconstruído, mas existe uma vulnerabilidade espiritual e emocional na cidade. Às vezes ninguém está dizendo aqui que você não é crente, ninguém está dizendo aqui que você não ama o Senhor, ninguém está dizendo aqui que você não é um servo, uma serva do Senhor, mas às vezes nós somos pessoas altamente vulneráveis. Se você olhar para o tempo bíblico, a força de uma cidade eram os seus portões. Por exemplo, no templo de Salomão, você sabia que o artefato mais caro do templo de Salomão não era a Arca da Aliança, toda de ouro. O artefato mais caro do templo de Salomão eram as portas, porque as portas significavam a força. As portas eram o que mantinham o que estava fora para não entrar. Se lembra quando Jesus está lá em Cesareia de Filipe e ele fala, e ele dá uma palavra, sabe, tu és Pedro, e ele diz: sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Aquilo que é mais forte no reino de Satanás não vai resistir o meu poder de quebrar essas portas. Ou seja, se lembra quando Sansão ele recobra força e ele vai lá, ele vai lá nas portas da cidade e destrói as portas da cidade. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter o templo restaurado, mas as muralhas e as portas da sua vida ainda derrubados, ainda destruídos. Você pode amar o Senhor nesse tempo, ouve a palavra, seu coração cheio de Deus, mas as portas da cidade ainda estão vulneráveis, ainda estão tristes, ainda você é muito acessível. Tem gente que está me ouvindo aqui, mesmo depois, porque eu estou preparando o meu canal do YouTube e essas lives vão para o YouTube depois. Já estamos com várias lá, eu ainda não abri, mas vou abrir. Ouça bem, tem pessoas que amam o Senhor, mas que qualquer coisa são destruídos emocionalmente. Qualquer pessoa tem acesso a tirar você do sério. Qualquer pessoa afeta o seu emocional. Qualquer palavra consegue tirar a sua solidez, arrancar de você a sua energia. Qualquer coisa que acontece no seu redor tira o seu dia, rouba a sua energia, faz você se entristecer. O que é isso? A sua parte espiritual foi restaurada, você reconstruiu o seu templo, mas os muros da sua cidade estão destruídos, os portões estão destruídos. Como é que eu entendo, pastor, que os meus portões estão destruídos? É quando qualquer coisa te tira do sério. É quando qualquer coisa que alguém fala te entristece. É quando você está bem
e você ouve uma frase dita e o seu coração já desestabiliza. É isso que é uma vulnerabilidade espiritual e emocional. É não ter os muros, é não ter as portões, as portas da sua cidade. Então, gente, ouça bem, vamos caminhar aqui comigo. Neemias entende isso, ele está triste por causa disso. É uma coisa boa. O que? É entender que existe coisas que me faltam. Eu conheço a minha cidade, a cidade de Jerusalém, e os muros da minha cidade estão no chão. Será que você tem a sinceridade de dizer: os muros da minha vida estão no chão? Qualquer coisa tem acesso ao meu emocional. Qualquer coisa me destrói, qualquer coisa um abraço aí para o meu amigo Luiz Arcanjo que entrou aí. Grande abraço, irmãozão. Qualquer coisa me destoa, qualquer coisa tira minha estabilidade, qualquer coisa me arrasta para um lugar de instabilidade espiritual e emocional. Seu templo construído, mas as portas da sua cidade, os portões que mantêm as agressões que estão lá fora, não estão. A Bíblia, o Salmo diz que nós não seremos afetados pela flecha que corre ao meio-dia. A Bíblia diz: tomai o escudo da fé, com o qual a gente deve apagar os dardos inflamados do maligno. Entenda, os dardos do inflamado do maligno são para alcançar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, e para que os seus muros não venham conseguir manter isso tudo lá de fora. É isso, essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a palavra de Deus. O rei ouve o coração de Neemias, entende que a cidade é vulnerável, entende que Jerusalém é vulnerável, e o que o rei dá? O rei dá uma carta de passagem para Neemias voltar a Jerusalém e reconstruir. Primeiro, antes de eu continuar, eu quero dizer para você que Deus deu uma carta, Deus deu uma carta profética para você reconstruir os seus muros. Você tem a autorização do céu para reconstruir os muros ao redor da sua cidade. Você não pode deixar vulnerável a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Você tem um desígnio divino, você tem uma carta do Rei dos Reis para você reconstruir os muros da sua cidade, para você manter do lado de fora os ataques do inimigo. Entenda, os ataques do inimigo vai vir através de uma pessoa. Se lembra quando Jesus está dizendo a respeito do seu propósito de ir para Jerusalém e morrer, e Pedro, o apóstolo Pedro, na época o discípulo Pedro diz: de maneira nenhuma, o senhor não pode sofrer dessa maneira. Jesus identifica que na voz de um amigo está a voz de Satanás, e Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que apenas cogita as coisas da terra e não do céu. Entenda, os ataques, os dardos inflamados do maligno vêm através de alguém, vem através de uma notícia, vem através de uma informação, vem através de uma agressão, vem através de alguém que não fala, que não responde, que não liga, que não se envolve com a sua dor, e aí você é atacado. Mas eu quero, antes de começar, eu só estou começando, eu quero dizer que Deus entregou uma carta nas suas mãos para reconstruir as suas defesas espirituais e emocionais. Deus te entregou uma carta para você reconstruir todo o seu perímetro. Todo o seu perímetro. Não dá para apenas construir o espiritual e não reconstruir o emocional. Nós temos que levantar os nossos portões, fazer deles poderosos, porque os ferrolhos dos nossos portões vão manter a maldade e vão manter tudo que quer agredir a nossa vida do lado de fora. Neemias recebe uma carta,
e ele vai passando cada cidade, e ele vai voltando para Jerusalém para reconstruir. Ele tem uma carta de Deus. Eu quero dizer para você que você tem uma carta. Tem gente que diz, eu não consigo, eu sou vulnerável. Quando meu marido fala naquele tom, eu já desmancho. Quando meu filho, ele responde com silêncio. Quando ele não liga para a minha dor, eu não aguento, eu dissolvo. Quando acontece isso, eu quero dizer para você que você tem uma carta do céu para restaurar os teus muros e para manter a sua vida espiritual e a sua vida emocional guardada no Senhor. Então, Neemias retorna para Jerusalém com uma carta. Quando ele chega a Jerusalém, gente, a primeira coisa que Neemias faz é avaliar o muro. E ele faz isso durante 3 dias. O que ele faz? Ele vai rodando os muros de Jerusalém, e ele vê, aqui nesse lugar está destruído o muro, vamos reconstruir aqui nesse lugar. Não dá para reconstruir, não dá para levantar, para que eu seja menos vulnerável aos ataques do inimigo, sem que eu reconheça exatamente os pontos de vulnerabilidade. Quais são os seus pontos de vulnerabilidade? Tem gente que está num estado de comunicação tão empobrecido com seu cônjuge, que o seu ponto de vulnerabilidade é qualquer conflito que vem daquele ambiente. Tem gente que está com tanto medo nesse momento de coronavírus, que o seu ponto de vulnerabilidade são notícias. Seu ponto de vulnerabilidade é abrir o WhatsApp e ver esse monte de notícia. Tem pessoas que estão tão fragilizadas em tantas áreas. A primeira coisa que Neemias fez foi um levantamento de toda a muralha. Será que você consegue fazer isso nessa noite? Nós estamos juntos aqui. Essas lives não são apenas para a gente ter um tempo um com os outros aqui e rever. Essas lives são proféticas. Elas são transformadoras. E em nome de Jesus, você que está me ouvindo aí agora, em nome de Jesus, reconheça suas vulnerabilidades. Reconheça, olha, quando eu não sou celebrado, o meu coração é vulnerável. Quando eu não sou reconhecido, o meu coração é vulnerável. Quando eu me vejo sozinho, é o lugar da vulnerabilidade, é o lugar que eu sou atacado. Quando eu faço algo por alguém e eu não sinto reciprocidade, é o lugar que eu sou atacado. Quando eu não enxergo o carinho que eu dou, em troca eu sou atacado. Reconheça como nosso irmão Neemias rodou toda a muralha. Reconheça. Quando a pastora Andréa está dizendo, quando nós reconhecemos nossas áreas frágeis, nós ficamos, quando nós não reconhecemos, nós lutamos com o inimigo invisível. Não dá para a gente lutar contra um inimigo que a gente não reconhece. A gente tem que reconhecer, a gente tem que dar nome, a gente tem que entender as fragilidades. Então Neemias vai e faz toda a fragilidade, vê a fragilidade. Então lá no capítulo, isso acontece no capítulo 2 de Neemias, e no capítulo 3 de Neemias, o que acontece? Ele começa a descrever a responsabilidade de cada um líder para reconstruir toda essa muralha. Ele começa, ouça comigo, ele começa a descrever as responsabilidades dos líderes de Israel para reconstruir. Qual o ponto? Nós precisamos de reconhecer nossa responsabilidade na reconstrução das áreas de fragilidade da nossa vida. Nós precisamos, porque geralmente pessoas que têm fragilidade em uma área sempre projetam essa responsabilidade em outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar fazendo um mal terrível com você. Eu não estou dizendo que essa pessoa não te machuca, que ela não te fragiliza, que ela não é ingrato ou ingrata, que ela não te machuca, mas
nós, para reconstruirmos essas áreas de fragilidade, nós precisamos assumir a nossa autorresponsabilidade. Assim, eu não tenho poder nenhum sobre aquilo que os outros fazem comigo, mas eu tenho um poder absoluto de como eu me sinto quando eles me fazem isso. Eu não posso colocar a minha vida inteiramente na mão de alguém que me machuca. Olha o que Jesus, deixa eu te falar o que é poder. Poder. Não há outro poder maior do que esse. Jesus disse assim: ninguém tira minha vida. Sou eu que decido dar. E eu tenho poder para dar e tenho poder para retomar. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Olha o que é isso. Isso é um verdadeiro poder. É você ter a graça de se doar para alguém, e quando aquela doação ela passa a ser um ambiente de ferida na sua vida, você tem o poder de retomar a sua autodignidade, e você constrói os seus muros e faz com que as fragilidades que vão tocar a sua alma sejam tiradas e os seus muros levantados. Neemias, ele no capítulo 3 é um capítulo todinho, irmãos, de decidir as responsabilidades de cada lugar. Olha, isso é para essa pessoa, isso é para essa pessoa, isso é para essa pessoa. E nós precisamos de decidir as responsabilidades. Uma coisa é você dar nome à sua dor. Outra coisa é você se autofragilizar e se tornar vulnerável. Tem alguém que te machuca? Ninguém está tirando a responsabilidade. Não digo a responsabilidade. Ninguém está tirando a origem desse mal. Mas fragilidade e vulnerabilidade emocional e espiritual não pode ser mais a sua linguagem, porque senão você cresce e decresce. A sua inconstância emocional vai roubar o seu crescimento espiritual. Jesus disse: sede firme e constante, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu preciso ser submergido na compreensão de que limites são coisas que eu devo impor, e não esperar que alguém entenda meus limites. Ninguém vai compreender de fato seus limites. Eu preciso de impor os limites. No capítulo 4 do livro de Neemias, depois que ele estabelece responsabilidades, nós precisamos estabelecer a nossa responsabilidade. O que ele faz? O capítulo 4 é um capítulo de ataque. E aí vem o ataque sobre a construção dos seus muros, para você não cair outra vez, para você não dar 10 passos para frente e 8 para trás. O capítulo 4 é um capítulo de ataque contra a sua reconstrução. Deixa eu dizer algo para você: reconstruir, tirar fragilidade emocional e espiritual, não é algo que o inimigo fica feliz, não. Existem ataques contínuos contra a produção de muralhas espirituais e emocionais ao seu redor. Aí, como o Marcelo está dizendo, vem o Sambalat e o Tobias. Vem esses inimigos, o Sambalat e o Tobias, esses inimigos. E a primeira coisa que esses inimigos fazem é o que? Ridicularizar o seu esforço de levantar os seus muros. Entenda, nós somos ridicularizados pelo inimigo quando nós queremos nos tornar pessoas mais bem resolvidas, pessoas que se entendem, se compreendem o Deus da graça e cercam a vida de uma maneira impenetrável para os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz que esses dois inimigos de Neemias e do povo de Deus começam a ridicularizar os judeus. Eles ficaram furiosos. Eu quero dizer para você, o inimigo vai ficar furioso. Tenho que falar algo para você. Enquanto você adora, ai Deus,
fala em língua, enquanto você profetiza, o inimigo, irmãos, não está nem aí. Olha, o templo foi reconstruído no centro de Jerusalém, o inimigo não estava nem aí. Mas quando você começa a construir os seus muros, e você começa a construir os seus portões, e você decide: eu não mais vou ter inconstância espiritual e emocional, eu não mais vou ser um dia a força, vou ter aquela energia violenta, no próximo eu não vou ter. Quando você toma essa posição, o inimigo se levanta. Primeiro, o inimigo se levanta querendo te vulnerabilizar, te ridicularizando você. O que o inimigo fez? Ele desfaz do seu engajamento. Sabe o que o inimigo disse lá? Eles estão construindo isso, mas isso vai ser destruído. Pobres judeus, vai vir uma raposa e vai destruir o muro que eles estão construindo. Então, o que vai acontecer exatamente no período que você está construindo esses muros? Críticas para tentar acabar com a sua construção, crítica de pessoa próxima, crítica de pessoas que até te amam. O inimigo vai fazer de tudo, ele vai orquestrar um ataque, um último ataque, para você não reconstruir os seus muros. Então a crítica vai ser na área do esforço. Você lembra que Sanbalat e Tobias dizem: esses pobres judeus, eles são frágeis, eles são fracos, o esforço deles não vai resultar em nada. E é isso que o inimigo está querendo colocar no coração de muita gente, que o nosso esforço de construir o muro não vai ser nada. Vai ser só como a última vez. Se lembra a última vez? Você se levantou, começou a cantar, começou a exaltar o nome do Senhor, começou a ter energia, mas de novo você caiu no mesmo lugar, na mesma falta de energia, na mesma falta de alegria do espiritual, no mesmo desânimo. É isso. O inimigo se levanta contra argumentos. Com argumentos. Entenda, a guerra espiritual é uma guerra de argumentos. Tudo no reino do espírito é argumento. Você lembra quando o inimigo foi na frente de Deus para fazer uma guerra contra Jó? O que é que o inimigo diz? Há uma guerra de argumentos. Deus diz: viste o meu servo Jó, que é justo, reto e se afasta do mal. Aí o que o diabo diz? Ele te serve porque ele tem tudo. A guerra espiritual é uma guerra de argumento. Todo mundo do espírito é argumento. Você vê isso exatamente, essa mesma coisa quando Moisés morre. A Bíblia diz que o diabo, lá no livro de Judas fala isso, que o diabo luta com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Porque Israel iria acabar idolatrando o corpo de Moisés. Então, lá no livro de Judas, diz que o diabo não intentou, xingar o diabo, Miguel não intentou difamação contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não quis, essas pessoas que tudo sai Satanás, está repreendido, Satanás não. Use o argumento bíblico poderoso que diminui o poder de Satanás. Qual é a guerra? A guerra de argumentos. Do mesma forma que o diabo fez na vida de Neemias, ele vai tentar fazer na nossa vida. Ele vai tentar trazer argumentos de crítica, argumentos de irritação. Sabe o que Sanbalat e Tobias começam a dizer? Aqueles débeis judeus, aqueles frágeis judeus, eles não têm força. Despertar sua irritação, né? Aí o que o diabo faz? Que eles dizem: será que eles vão restaurar o muro em um só dia? Despertar dúvida em você, para você não construir os seus muros. Dúvida, né? Irão terminar em um só dia? Despertar um desânimo em você. Esses muros que eles estão fazendo é só um monte de entulhos. Lá no verso 3 do capítulo 4,
O que é isso? Desvalorizando você. Na hora que você estiver construindo os seus muros, vai vir uma nuvem de desvalorização. Para o quê? Para roubar você da sua construção. Para roubar você de retirar essas fragilidades. Ameaça, distração, tudo vai ser usado pelo inimigo para você não reconstruir os seus muros. Porque, irmão, ouça bem, no nosso conforto é o avanço do nosso adversário. Quando você tem períodos bons e você esquece de se construir em Deus, e você relaxa, é quando o inimigo ele vem com uma palavra dura e acaba destruindo os seus muros e destruindo o seu crescimento espiritual. Gente, nós ficamos vulneráveis quando nós nos cansamos. Entenda, nós não vamos conseguir mudar tudo, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos, a nossa forma de pensar, o que Deus tem feito conosco. A Bíblia diz lá no capítulo 4 que Neemias foi descobrindo os caminhos dos adversários, por onde eles vinham, e ele começou a impedir que as armas do adversário chegassem na sua vida. Já é hora, irmão, já é hora de você reconhecer como o inimigo trabalha na sua vida. Nós não podemos ser imaturos, nós não podemos ser meninos, como diz o apóstolo Pedro, levado com todo o vento de doutrina. Já é hora da gente entrar em um período de maturidade espiritual, aonde não sejamos mais tão abertos, tão vulneráveis a esses ataques do inimigo emocionais e espirituais. Sabe, você tem que estar dizendo, estou cansado de crescer e decrescer. Eu estou irado. Irmão, a ira é um poder. A ira é paixão que deve ser dado direção. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Tem uma hora que a gente tem que crescer dentro de nós, sabe, uma indignação santa, dizer: eu não sou vulnerável assim, eu não sou frágil desse jeito, eu não sou essa pessoa aberta para ataques do inimigo. Em nome de Jesus, eu estou construindo as portas da minha cidade espiritual, e eu não vou mais ficar vulnerável a esses ataques malignos do inimigo. Irmãos, isso é tão poderoso. Quando o inimigo foi percebendo que Neemias não ia parar de construir, em nome de Jesus, você não vai parar de construir os muros da sua cidade. Você não vai parar de construir, você não vai parar de levantar os portões da sua cidade, os portões da sua vida espiritual, os portões da sua... Nós vamos fechar as brechas espirituais, em nome de Jesus. A única vulnerabilidade que nós vamos ter é para o Senhor. Ele pode nos quebrar, Ele pode nos conduzir ao chão, mas o inimigo vai encontrar no nosso portão. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Nós vamos resisti-lo. Nós estamos encontrando a nossa base em Deus. Nós não podemos mais ter essa fragilidade. Nós estamos construindo o nosso chão. O nosso chão é firme. Nossos pés estão sobre a rocha, que é Jesus, a rocha poderosa. Quando o inimigo, quando Sanbalat e Tobias descobriram que Neemias estava terminando o muro, e eu quero declarar no nome de Jesus que o seu muro vai ser terminado. Você pode dizer isso aí profeticamente, diga profeticamente isso aí: o meu muro será terminado. Diga: os meus portões serão levantados. Eu não darei acesso a qualquer coisa para dentro de mim. Eu não darei acesso a qualquer ataque na minha mente,
A minha mente não é playground do inimigo, a minha mente é lugar de revelações santas do Pai Celestial. A minha mente não é um ambiente para ataques, de inserções de pensamentos, não é a minha cabeça, existe na minha cabeça o capacete da salvação, que esses pensamentos intrusivos não vão entrar na minha vida, porque eu estou sobre os pés sobre a rocha e os meus muros estão sendo construídos. Quando Neemias estava finalizando os muros, finalizando as brechas, procurando as brechas, querido, executando essa grande obra, sabe que o inimigo quer tentar fazer com ele? Convidá-lo para alguma coisa. Diz: olha, vem aqui que nós queremos conversar com você. E ele diz algo importante. Ele diz assim: eu estou numa grande obra. É uma grande obra construir os muros da nossa vida, irmão. É uma grande obra nos tornarmos invulneráveis aos ataques de Satanás. É uma grande obra levantar os nossos muros, os nossos portões. Nós não podemos parar dessa obra. Nós não podemos abrir mão. Nós vamos ter imunidade. Imunidade. Assim como nós vamos ter, em nome de Jesus, imunidade para esse vírus. Nós declaramos isso. Nós vamos ter imunidade aos ataques de Satanás, aos ataques do inimigo. E nós vamos permanecer de pé, firmes, passando pela prova de pé, passando pela luta. Eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que o meu depósito está nele. Nós vamos manter o nosso foco em Deus, dirigidos pelo Senhor. Irmãos, ouça que poderoso. Às vezes a pessoa acha que vai demorar tanto tempo construir esses muros espirituais ao redor. A Bíblia diz que em 52 dias esse muro que estava todo destruído foi reconstruído. 52 dias. Por quê? Esforço, foco. É alguém que dentro do coração diz: eu não vou mais ser atacado dessa forma. Eu não vou mais crescer espiritualmente e decrescer. Eu não vou mais avançar em Deus, ter fé e depois ser dominado pela incredulidade. Eu não vou. Em 52 dias, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você que esse tempo de quarentena é os seus 52 dias. É os 52 dias aonde você está se reconstruindo, aonde os seus muros estão sendo reconstruídos, aonde os seus portões estão sendo recolocados, aleluia, e os seus portões só vão abrir para o Rei da Glória. Quando nós virmos para ele entrar dentro de nós, nós vamos dizer: levantai, ó portas, vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Mas o inimigo não vai ter acesso aos portões da nossa vida, aos portões. Olha o que aconteceu. Você sabe que quando acabou, isso está lá em Neemias capítulo 7, está lá no livro de Esdras, quando a reconstrução dos muros terminaram, a Bíblia diz que Esdras, que era um escriba, ele começou a ler toda a palavra. Todo Israel congregou dentro dos muros e eles começaram a ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, crescer, revelações, coisas novas. Irmão, é como se o nosso recipiente fosse reconstruído e tudo que cair nele não vai ser mais perdido, mas nós vamos transbordar em Deus, transbordar. Aleluia, glória a Deus. É a forma com que nós precisamos resguardar os nossos conteúdos espirituais. Tanta gente, eu nesses anos de pastor, tanta gente que eu vi crescer e decrescer, porque eu tinha brechas no muro, tanta gente que começou a ser um gigante na fé e se apequeninou, porque as brechas do muro estavam lá, brechas na imoralidade, brechas na área emocional, brechas no medo, brechas de toda forma na área financeira, brechas, em brechas no muro. Deus está dizendo: conserte as brechas do seu muro, porque você vai ser inacessível para os ataques do inimigo,
inacessível para os ataques de Satanás. O diabo não vai ter capacidade de entrar dentro daquilo que você construído, dentro da sua cidade. Sabe, quando a gente vai em Jerusalém, e eu levei vários lá, nem me lembro mais quantos grupos eu já dirigi em Jerusalém. E quando nós vamos, eu já estive com alguns guias diferentes, são judeus. Eles falam dos muros de Jerusalém com orgulho. Eles mostram os muros antigos com orgulho poderoso. E por quê? Porque os muros são a força de uma cidade. Lá em Isaías em Salmo capítulo 51, quando Davi peca, ele diz uma frase. Ele diz: Senhor, faze o bem a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. E eu quero dizer para você hoje, quem sabe você está aí e os seus muros estão derrubados. Estão derrubados pelo medo, há brechas na área do medo, há brechas na área da imoralidade, há brechas na área emocional. Qualquer coisa te tira do sério, qualquer pessoa te fere, qualquer pessoa te machuca. Há uma brecha no seu casamento contínuo que você é sempre atacado. Hoje, do fundo do meu coração, eu vim aqui com a palavra divina para você. Deus está reconstruindo esses muros, tapando essas brechas. Coopere com a obra de Deus na sua vida, trate essas áreas. Em nome de Jesus, crie uma ira santa dentro de você, em que você não mais será atacado nessa área, no nome de Jesus. Você não mais vai perder a bênção, ver o inimigo entrar por essas áreas, não. Hoje você pode fazer como Davi no Salmo 51, faze o bem a Sião, reconstrói os muros de Jerusalém. A sua vocação é a vocação de Neemias, completamente construído, reconstruído, para que o diabo não tenha mais acesso a tudo de lindo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está fazendo algo lindo em você. Deus está fazendo algo. O templo foi reconstruído em você, e nós não vamos permitir que o templo seja outra vez destruído. Nós vamos orar juntos agora. Vamos orar juntos. Nós vamos orar pelos seus muros, pelas áreas de ataque, pelas áreas de combate emocional e espiritual contínuo na sua vida, por esses ciclos, esses ambientes que o inimigo rodeia o seu muro e ele acha brechas, aonde ele volta a entrar e ainda volta a roubar aquilo que Deus tem para você. Meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, essa live é uma live profética. Essa live é uma live transformadora. É uma live, ó Deus, que vem contrariar um ambiente de vulnerabilidade em que os teus filhos têm sido atacados e roubados. E Deus, no nome de Jesus, Deus, nós não admitimos mais roubo daquilo que o Senhor nos deu. Nós não admitimos mais a inconstância do crescimento que o Senhor nos deu. Nós não admitimos mais, ó Senhor, a perca do avanço. Nós não admitimos mais, no nome de Jesus, que sejamos roubados, ó Senhor, do bom depósito, do bom tesouro que o Senhor está nos dando. Hoje, nós somos como Neemias, nós somos inconformados com áreas da nossa vida em que os muros estão derrubados. Nós temos uma carta do Rei da Glória, nós temos um mandato, nós fomos enviados, ó Deus, a transformar a nossa vida. A nossa vida vai ser inviolável. A nossa vida, ó Pai amado, a nossa imunidade contra todo esse mal que quer nos atacar é completa em Cristo Jesus. Senhor, o Senhor vai nos dar um olhar, o Senhor vai nos construir um muro tão alto que nós vamos olhar de longe os planos de Satanás e eles não vão ser executados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família.
nós levantamos os nossos olhos, nós nos erguemos para enxergar, ó Deus amado, o que de longe nos ataca, e declaramos a estabilidade espiritual total da nossa vida. Nós quebramos, Senhor, essas áreas, essa vulnerabilidade em áreas de ataque da nossa vida, e dizemos que os nossos muros estão sendo reconstruídos, no nome de Jesus. Essa quarentena, Senhor, são 52 dias, 52 dias de Neemias, aonde é reconstruído os muros, e nós estamos reconstruindo os muros, Senhor, de uma vez por todas, as áreas de relacionamento entre marido e mulher, aonde era sempre uma área de latência, era sempre uma área, uma brecha, nós declaramos essa brecha, Senhor, não porque não vai haver mais problemas, ou não vai haver mais luta, mas é porque nós estamos selando o nosso coração, como no livro de Cantares, ó Senhor, em que a noiva diz para o noivo: eu sou manancial selado. Nós somos manancial selado, ó Deus amado. Nós queremos selar a nossa alma, Senhor, e mesmo que nós entrarmos em lutas, se formos desvalorizados, Senhor, se nós, ó Senhor, formos atacados, criticados, meu Deus, se houver ingratidão na nossa vida, Pai amado, nós vamos sentir, porque nós somos humanos, mas nós não vamos nos entregar a qualquer dor que roube de nós o nosso crescimento espiritual e emocional. Em nome de Jesus, nós declaramos essa robustez emocional, essa solidez emocional, no nome de Jesus, no nome de Jesus.